A partir de agora, Rede Brasil de televisão com a gente. Obrigado aí pelo carinho, pela sua audiência. Estamos chegando, hein? Obrigado a todo mundo aqui. Estamos também na nossa GDS TV Brasil. Estamos também aqui na nossa GDS Web Rádio Brasil, Rádio Mania FM. Estamos aqui nas nossas plataformas digitais. Obrigado a todo mundo pelo carinho. Hoje é dia de Júnior Corrêa participar aqui do programa, né? Hoje nós ficamos devendo na semana passada um assunto aqui que eu fiz a seguinte pergunta. Você é de direita, extrema direita ou de direita? E você me respondeu, eu sou conservador. Nós começamos a nossa conversa assim. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia. Deu uma ajeitada na barba aí pro bigode dar uma destacada. No cabelo também, porque eu vejo ele... Olha lá, tá vendo? Isso aí. Tá meio bagunçado. Não tem espelho aqui, eu fico tentando pentear cabelo, não consigo. Não, aqui a gente vê, já é tudo ao vivo. Que hora que você vê se você tá bem no vídeo? Ao vivo. Aí se você tiver que ajeitar... Eu já falei, eu podia colocar uma televisãozinha pra mim ali debaixo daquela câmera ali, né? Porque toda vez que eu vou me olhar, aí eu fico de lado. Aí se ficasse eu já saberia. E aí serve pra todo mundo que vem aqui, fica todo mundo olhando pra lá, para o retorno espelho, que fica... Aí o espelho é a câmera. Bem, a pergunta da semana passada foi essa. Você é de direita ou de extrema direita? A semana passada você falou sobre isso e eu respondi que eu achava que esse termo direita e esquerda estava obsoleto, né? Porque eu falei que eu sou conservador e direita e esquerda está obsoleto. Porque aí aquele meu lado professor acaba aflorando, né? Quem é professor aí puder mandar mensagem aí nos grupos me corrigindo ou até, né, confirmando a história. Direita e esquerda surgiu lá na Revolução Francesa. Para quem não sabe, para vocês entenderem um pouquinho, o que foi a Revolução Francesa? Lá nos anos 1700, mais ou menos, a França estava passando por uma crise muito grande. Você tinha a população francesa ali, e 98% da população era pobre. Estava passando fome e não tinha muita coisa para comer. Você tinha uma pequena classe ali vamos colocar assim, a tal uma classe média que existia na época, né? Porque era um estilo muito feudal ainda. Então você tinha muita gente pobre e você tinha uma classe média que estava ali trabalhando para poder produzir, para poder fazer as coisas, produzir alimento, e pagava muito imposto para poder sustentar uma população de 3% da população, que era a nobreza. Sim. E era o clero na época. Porque na França, depois da Reforma Protestante, principalmente, a França ela se fechou para a Reforma Protestante, né? Muito embora ela tenha acolhido alguns protestantes fugidos, ela se fechou e ela manteve o clero ali numa benesse muito grande. Então isso corrompeu muito ali aquela nobreza, aquele clero. Isso fez com que aquela população pobre, aí a gente lembra o que a gente passa hoje, pode fazer até um paralelo. A gente viu um pequeno grupo político, né, nobreza, que explorava o seu povo através de impostos, através de muitas outras encargos e compromissos sociais que eles não davam conta. Houve uma revolta. Uma revolta patrocinada por quem? Eram dois grupos, jacobinos e girondinos, né? Os girondinos, eles eram mais essa classe média, era esse povo mais produtor, e os jacobinos já era membro da classe mais pobre e queria se juntar para poder derrubar o rei. Quando eles fizeram a Revolução, aí o início da Revolução é a queda da Bastilha. O que é a Bastilha? Era uma prisão. Lembra quando eu falei no começo do ano que o 8 de janeiro, tinha dois caminhos para o 8 de janeiro. Ou seria a intentona comunista lá no Rio de Janeiro, que não deu em nada, ou seria uma queda da Bastilha, que daria início a uma revolução. Então houve a queda da Bastilha, né, daquela prisão. Com a queda da Bastilha, o rei ele foi obrigado a convocar uma assembleia. Ou seja, essa assembleia ela juntava membros de todos os graus da sociedade. Todo o segmento da sociedade, isso. Pobre, nessa assembleia, de um lado ficou os jacobinos, do outro ficou os girondinos, em que ambos queriam mudança de governo, mudança social. Mas os girondinos, eles queriam uma mudança mais calma, uma mudança mais lenta, uma mudança gradual, uma mudança que não fizesse as pessoas sofrerem.
eles ficavam à direita. Os jacobinos não, eles queriam uma mudança radical, na hora, revolução, eles ficavam à esquerda. Na esquerda. Ficou definido que, na Revolução Francesa... Será que tinha algum pobre do outro lado e algum rico do lado de cá? Como tem hoje? Porque hoje tem também, né? Hoje tem um monte de esquerda que está lá junto com o pessoal da direita, e tem um pessoal da direita que aproveita a situação do lado da esquerda. Tinha também? Muitos que estavam do lado jacobino eram filósofos, né? Eram pessoas que olhavam a Revolução e davam a ela um sentido filosófico, e eram pessoas de classes altas. Nesse momento nascia ali essa direita e esquerda. Ali nascia o conceito de direita e esquerda, ali nascia o conceito de liberalismo. Né? Os liberais começam ali. Tanto é que o lema era igualdade, liberdade e fraternidade. Ali começa o pensamento, ali surge muita coisa. Ali surge aquele pensamento que vai dar origem ao socialismo. Surge um pensamento que vai dar origem aos liberais. Ali surge todas as correntes ideológicas que nós temos hoje surgem ali, na Revolução Francesa. Porque é ali, quando os girondinos eles tomam o poder no primeiro momento, eles ficam menos de um ano no poder, os girondinos. Eles tomam o poder, só que eles mantêm o rei. Os jacobinos não gostam, acham que está errado esse trem. Aí o que os jacobinos fazem? Fazem uma outra revolução, tomam o poder, e aí com o governo dos jacobinos, Robespierre, quem não lembra de Robespierre? É ali que fica famosa a guilhotina. Né? A guilhotina é usada massivamente pelos jacobinos para poder cortar a cabeça de todo mundo que era contra a Revolução. Cortou a cabeça do rei, cortou a cabeça de todo mundo da nobreza, cortou a cabeça de todo mundo do clero, cortou a cabeça de todo mundo. A Revolução Francesa, ela foi tão marcante e, de certa forma, porque ela foi uma revolução também anticlerical. Com os jacobinos, ela foi uma revolução muito, muito sangrenta, sabe? E ela foi tão anticristã que eles chegaram um momento a mudar os nomes dos meses e o nome dos dias da semana. A semana ela não tinha mais 7 dias. Mas isso, principalmente, isso, quanto à partida, a nossa igreja que também tinha um comportamento... né? Porque foi criando muito um sentimento na França de que os males da França se devia à nobreza e ao clero. Por isso que caminhavam juntos. Por isso que é lá na França que surge a ideologia socialista, né, e posteriormente comunista, que tem um ideal de que todas as superestruturas, né, o que são as superestruturas? O governo, a igreja, a família, tudo isso é mal. Surge nesse contexto. E aí, tanto é que uma das frases, não, acho que não foi da Revolução Francesa, aí já foi de um outro momento, então não vou falar ela. Então eles cortam a cabeça de todo mundo. Mais de 30 mil pessoas são guilhotinadas na Revolução Francesa. E o próprio Robespierre foi guilhotinado, foi morto pela guilhotina, porque eles viram que estava ficando sustentável. Foi dela que surgiu também, por exemplo, Napoleão. Né? Napoleão ele já vem com um pensamento mais imperialista. Tanto que Napoleão, ele se coroa rei. O ato de Napoleão de se coroar rei, ele é simbólico por quê? Porque até hoje em dia, quem coroa o rei é o líder religioso. Por quê? É o bispo, é o papa. Ele que coroa o rei, por quê? É a legitimidade de que aquele homem foi escolhido por Deus para poder governar o povo. Então, o representante de Deus, ou seja, o clero, o padre, o bispo, qualquer um, coroa. O que Napoleão faz? Ele pega a coroa e ele se coroa. Para poder mostrar aquilo que o Luís XVI falou lá atrás, o Estado sou eu, para você ver como é que era o clima da França. Luís XVI falava, o Estado sou eu. De tão poderoso que o rei francês era. O Estado era ele e nada podia barrar ele. Quando a Revolução corta a cabeça do rei, isso é um choque muito grande. Então, quando eu falo que direita e esquerda está obsoleto, por quê? Hoje em dia, quem é de direita é conservador. Só que o conservador nunca é revolucionário. A noção de direita e esquerda ela surge no contexto revolucionário. Um conservador, se eu não me engano, acho que é José Murilo de Carvalho, é um pensador brasileiro ou português.
Ele diz que o conservador, ele é ele diz que o conservadorismo é uma ideologia contra-revolucionária. Né? Muito embora o conservador, a noção de conservadorismo é rejeição à ideologia, esse pensador diz que é uma ideologia contra-revolucionária, ou seja, reativa. É como se ser conservador não precisasse de ideologia, não precisasse... Tanto que você tem conservador de vários tipos. Você chega na Inglaterra, você tem um conservador que é diferente do conservador brasileiro, que é diferente do conservador americano, que é diferente do conservador da Arábia Saudita. Cada um tem um estilo de ser conservador, porque cada sociedade se desenvolveu de um jeito. Então ele diz que o conservadorismo ele surge para poder ser uma reação às revoluções e ideologias. E mesmo dentro do país você tem conservadores com por exemplo, com um ideal diferente. Eu lembro que o pessoal falava que no governo Bolsonaro... pensamento diferente. Você vê no governo Bolsonaro. O pessoal falava que tinha a ala olavista, né? A ala que era seguidora do Olavo de Carvalho. Você tinha a ala militar, você tinha a ala... você tinha várias alas. E ambas são conservadores. Você tem um conservador que é mais voltado para o militarismo, você tem um conservador que é mais voltado para uma filosofia do Olavo de Carvalho, você tem um conservador mais voltado, sei lá, para uma filosofia, sei lá, qualquer outra, né? Vários outros segmentos, porque o conservadorismo é isso. O conservadorismo ele é muito plural nesse sentido. No Brasil, esse é um movimento que é um movimento muito recente, muito novo. É aí que está. Né? Eu estou falando de um movimento com a população mais amplo, né? Um comportamento coletivo, uma coisa nova. Então, diferentemente da pessoal da esquerda, que já vem com esse movimento há bastante tempo, né? que eu vou tratar aqui como progressista, como eles gostam de ser tratado, já há mais tempo. Tanto que você percebe que na área... Por que eles gostam de ser tratado de progressista? Porque o próprio noção de esquerda está obsoleto. Sim. E aquele radicalismo que existia um grupo na esquerda, você vê que hoje eles caminham muito mais com ideal só, já não tem mais aquele... O PT, por exemplo, é briga de sair num tapa. No facão. Era no facão, meu amigo. Era briga de sair no tiro nos encontros do PT por conta de alas diferentes, que eram 3 alas, a mais moderadas, aquela no meio termo e a totalmente radical. Hoje você percebe que eles caminham mais na mesma ideia. Eles aprenderam melhor do que a gente. Né? Não, porque a pergunta que eu faço é exatamente porque nasceu antes, vem antes aqui no Brasil, por exemplo, uma coisa que vem antes. Esse movimento que a gente viu, que para mim chegou com a eleição do Bolsonaro, é uma coisa muito recente. Vamos falar depois do intervalo comercial sobre isso. Rapidinho, intervalo e vamos voltar na sequência, já. Seguindo com o nosso programa aqui na nossa Rede Brasil de televisão, aqui na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Obrigado aí para você que acompanha o nosso programa também nas nossas plataformas digitais. Hoje é dia de Júnior Corrêa. Juninho está aqui conversando com a gente. Estamos falando de direita, esquerda, conservadorismo. Estamos falando de tudo isso. Por falar nisso, aconteceu esse final de semana, o encontro do seu partido, né? E bom encontro? Foi lá em Vitória, né? Tem um cerimonial lá em Vitória, lá em Vila Velha. Não, Vila Velha não, foi em Vitória mesmo. O cerimonial lá, o Casa de Luca, que o PL sempre faz as convenções, os eventos, né? E foi feito o evento agora sábado. E eu fiquei surpreso, porque normalmente evento daquele tamanho acontece em ano eleitoral. O pessoal tá quente, sim, né? Sim. Porque normalmente os eventos, as convenções enchem muito porque vai ter definições de candidatos. No ano pré-eleitoral, que não tem definição de nada, o pessoal não costuma ir, não. Né? E o partido que até então não tinha muitas executivas formadas, só que o trabalho está sendo muito bem feito, muitos diretórios sendo empossados,
e encheu de gente lá. O PL trabalha para lançar candidato em quais municípios? Ou em quantos municípios? Vai ficar mais fácil. O Magno, ele deixou claro na fala dele de que o PL... Eu acho que eu mexi É o seu aqui. cordão aí. O Magno deixou claro que o PL ele vai ser cabeça ou, no mínimo, pescoço. Nunca rabo, sim. né? Ou seja, O PL vai participar. Ou cabeça de chapa ou tem o vice? É isso aí. Ou ele tem candidato a prefeito ou vai ser vice. Né? Não vai ter esse negócio de ficar, não. A gente vai retirar para negociar a secretaria, não. Porque o Magno está focado em pessoas que foram leais ao projeto, leais ao ideal conservador, e essas pessoas terão voz e vez no partido. Né? A expectativa do PL, pelo que eu conversei com o pastor Carlos, é de uma expectativa mais conservadora. Ele acha que dá para fazer um pouco mais, mas por enquanto a expectativa inicial... aqui embaixo, né? Tá. Pode ser. A expectativa dele é de fazer pelo menos 98 vereadores no Estado. E É um projeto ousado, né? é um projeto ousado, mas que, pelo que eu tenho visto nos municípios, eu tenho visto a procura de candidatos pelo PL, eu acho que é bem possível que a gente consiga alcançar essa meta. Isso a gente está falando de uma média de um vereador por município. De 78, a gente está falando de um vereador por município, sendo que alguns maiores tendo 2 ou 3 vereadores. O que você sente? Por exemplo, o Jornal Globo de hoje está trazendo... o PL trabalha com a possibilidade, na eleição dos municípios, o Bolsonaro está preso. O PL já trabalha com essa... A direção nacional trabalha com essa possibilidade, né? Eu imagino que isso pode acontecer. Você sente isso dentro do partido ou não? De quê? Esse sentimento de que, se isso acontecer do Bolsonaro ser preso, isso atrapalhar... Não, eu acho o seguinte, eu acho que quando o Lula foi preso, o PT estava muito em baixa. Diferente do PL. Tanto que naquele momento, desde 2015, né, 16, com o impeachment da Dilma, né, muita gente que estava no PT debandou e foi para outros partidos. Quando culminou na prisão do Lula, o PT estava muito em baixa. O momento tava um bagaço. O momento... Aí o Lula depois teve que se reinventar até que se tornou presidente de novo, mas com o PT em frangalhos nos municípios. A verdade é essa. A eleição do Bolsonaro e a eleição municipal... E isso que você fala é muito interessante, porque o fato do Lula ter eleito, o Lula é o Lula. É diferente do PT. Não é isso? Tanto é que na eleição passada, quando foi o Haddad, você teve o Haddad e você teve outros candidatos de esquerda. Nessa eleição, o Lula conseguiu congregar todo mundo nele de novo. Puxou o Boulos, que foi candidato, veio candidato federal. Né, o PCdoB já estava na federalização. Então, assim, foi um outro movimento. Nessa possibilidade de o Bolsonaro preso, que eu acho, pode ser que seja, porque do jeito que eles estão procurando até um fio de cabelo na sopa do Bolsonaro, né, eles estão procurando de tudo e vão criar uma narrativa, podem criar uma narrativa para prender. O processo do bolsonarismo e do PL é diferente, porque está numa ascensão. Né? O Bolsonaro perde uma eleição de presidente com o partido crescendo astronomicamente, saindo de pouquíssimos deputados para a maior bancada do Congresso. Significa que uma prisão do Bolsonaro para uma eleição municipal pode inclusive ajudar. Pode inclusive ajudar. Eu estou falando no campo de uma eleição. E aí a gente, estou falando do voto. E a gente tem que separar regiões. No Nordeste, a prisão do Bolsonaro pode não ter tanta influência, ou uma influência negativa. Na região Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a reação pode ser favorável para o bolsonarismo. Por quê? Porque a região Centro-Sul, né? Sudeste, Centro-Oeste e Sul, é onde o Bolsonaro ganhou, existe um apelo por ele muito maior. Então, a prisão dele pode ter uma reação de as pessoas agregarem ao projeto do PL aqui nessa região. Então, assim, as pessoas não estão desanimadas, é claro que as pessoas não querem que o Bolsonaro seja preso, elas querem que o Bolsonaro, muito pelo contrário, venha e faça campanha. Faça campanha pelos municípios do Brasil. Pode ser que eles tentem impedir isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que pode fortalecer as candidaturas conservadoras. Isso não vai atrapalhar na sua avaliação, na sua visão? Eu acho que não, até porque
a discussão ideológica, ela, na eleição municipal, ela vai ficar mais concentrada em algumas grandes capitais. Porque o debate em eleição municipal, ele é um debate mais pragmático. Sim, né? É diferente. É diferente. O campo ideológico, ele é um a mais, vamos colocar assim. Né? Então, assim, acontecendo uma tristeza dessa, eu não digo que vai ajudar a ponto de ganhar a eleição, mas pode ser uma comoção de dar um gás para a candidatura, entendeu? Então, mas assim, o evento foi muito bom, teve a presença de toda a bancada do PL, mas teve a presença de outros partidos também, né? O Aldifas esteve lá, que é uma liderança importante da Serra, o Aridelmo, que é do Novo, o Evaí e o Neucimar, que é do PP, a presença de 2 senadores, o Marco Rogério de Rondônia e o Jorge Seife, lá de Santa Catarina. Que é uma outra corrente de partidos diferentes, mas é uma corrente diferente, por exemplo, do grupo do Renato, não é isso? É isso aí. Você pega, por exemplo, o Evaí e o Neucimar, que estão no PP. São conservadores, mas conservadores que estão hoje no PP. Você tem o Aridelmo. O Aridelmo, eu não digo que ele é conservador, ele é de direita, porque ele é uma linha mais liberal. Só que congrega com a gente nesse momento. É um momento em que a gente precisa se unir contra uma ideologia contrária em comum, né? Que é o PT, que é o socialismo. Né? A gente voltando ao nosso assunto central aqui, deixa eu falar que a BRK está completando 25 anos tratando da água em Cachoeiro, tratando do esgoto em Cachoeiro, 25 anos de BRK em Cachoeiro de Itapemirim, e aí tem uma campanha falando exatamente desses 25 anos, falando de 98% do esgoto tratado, falando de água tratada, que o município de Cachoeiro é o município que menos desperdiça água tratada no Brasil. Há 25 anos chegamos em Cachoeiro e juntos mudamos a realidade do município. Já investimos mais de 543 milhões de reais. Somos a BRK e o nosso trabalho você vê todos os dias. Temos água tratada em toda a área urbana. A cobertura do tratamento de esgoto evoluiu de 5% para 98%. Nosso índice de perdas de água é um dos menores do país. Tudo isso nos faz referência nos serviços de água e esgoto no Espírito Santo e no Brasil. Por isso, você se lembra da BRK quando o assunto é empresa prestadora de serviços públicos. Somos referência, somos pioneiros em saneamento. BRK, há 25 anos, orgulhosamente cachoeirense. Aí a campanha da BRK Ambiental, 25 anos aqui em Cachoeiro. Hoje o Juninho Reis está aqui com a gente falava do nascimento recente do conservadorismo. A gente falava disso. E aí, só para poder então finalizar esse tema, eu falei no primeiro bloco que existe um pensamento de que o conservadorismo é como se fosse uma ideologia reativa, ou seja, ele adormece e quando as ideologias começam a pipocar, ele surge novamente para poder combater. Aí você falou, mas é um movimento novo. Não é que é novo. O conservadorismo, por não ser ideologia, ele é um movimento natural do ser humano. Tanto que, com o Bolsonaro se despertou. Não é que com o Bolsonaro despertou, é que o Bolsonaro ele conseguiu congregar os anseios e aspirações da população e, ao externalizar isso, as pessoas se identificaram. Então, o conservador que está espalhado no Brasil se identificou. Só que esse mesmo conservador... Eu penso que ali nasceu, não só com a questão do Bolsonaro, nasceu com o Bolsonaro e com a rejeição do PT naquele momento. Isso. Né? Então, tudo isso contribuiu para essa chama. E aí, o que eu quero dizer com isso? É que não é que o conservadorismo ele é novo. Na verdade, o conservadorismo ele talvez é mais antigo do que todas as ideologias, porque ele não é uma ideologia. Ele é justamente isso. Ele é uma visão de mundo de que não existe fórmula mágica para nada, de que não existe receita de bolo para que as coisas deem certo. O conservadorismo ele é muito pragmático, ele tenta analisar aquilo que historicamente deu certo, a gente mantém. Aquilo que historicamente deu errado e foi nefasto, a gente rejeita. O que as ideologias não fazem? As ideologias elas tentam criar mecanismos sociais para poder testar até chegar a uma sociedade perfeita, que o conservador sabe que nunca vai existir. Não existe sociedade perfeita, porque o homem é imperfeito. O que a gente precisa fazer é trabalhar para diminuir, claro, as desigualdades, as misérias, mas entender que vai chegar um momento em que
você vai precisar ter uma ação de caridade, uma ação de externa para diminuir essas dificuldades, porque elas nunca vão deixar de existir. Então, é porque ele botou ali o negócio com frio, aí me desconcentrou. Mas aí Então, assim, eu não acho que o conservadorismo ele não existia. Eu só acho que ele estava adormecido porque é próprio do conservador. É próprio do conservador até mesmo não ter um partido. Tem pensador que diz que não deveria ter partido conservador. E aí vem essa questão. Quando você fala do conservadorismo, nós tivemos movimentos radicais, que é fora do conservadorismo, mas é de extrema direita. Não é? Que você já falou que está obsoleto. Mas, por exemplo, faltou talvez na liderança, falar, peraí, menos, calma, gente, o movimento não precisa ser radical desse jeito. Faltou isso. Mas aí que está. Quem é a liderança do movimento conservador? Porque existe uma liderança momentânea para uma luta momentânea. Agora, não existe uma liderança conservadora justamente por conta daquilo que eu já falei. O conservadorismo não é uma ideologia. Por que, por exemplo, você pega o PT? O PT tinha várias alas, e ainda tem várias alas lá dentro. Sim. Porque cada uma dessas alas segue uma corrente filosófica e segue um pensador específico. Eu lembro que teve uma convenção do PT que tinha lá os rostos do Lenin, do Marx, do Stalin, do Trotsky, do Gramsci. Por quê? São as várias alas, vários estilos diferentes de seguir aquele caminho do socialismo. No conservadorismo, essas caras elas são inúmeras. Por quê? Porque cada um segue uma linha diferente e até mesmo os seguidores têm pensamentos divergentes dos seus inspiradores, vamos colocar assim, né? Porque é próprio do conservadorismo isso. Então, assim, não tem como falar de uma liderança conduzir, porque a condução é para um momento específico. Como você tem alas, por exemplo, de conservadores que querem intervenção militar. Por quê? Porque segue um pensamento de um militarismo, o que não é comum de todo mundo. Por isso que a gente sempre fala, né, a ala que pede intervenção militar é uma ala específica, pequena, porque é uma ala que entende o militarismo como sendo uma boa opção de governo. A maior parte não pensa assim. Teve gente pedindo intervenção mesmo, tem gente que vai pra rua, intervenção militar já. E tem gente ali no conservadorismo que é monarquista. Eu sou muito próximo dessa linha monarquista. Mas tem muita gente que é parlamentarista, tem muita gente que é presidencialista. Cada um tem um tipo. Mas nesse momento se congregaram porque nesse momento entenderam que o Bolsonaro foi o representante que tirou o PT e que podia combater o PT. Futuramente, vamos supor que o Bolsonaro fosse reeleito, a gente ia buscar uma nova alternativa, porque não é ele o líder, ele é o representante do movimento. Entendeu? Bem, acabou nosso tempo, infelizmente. Acabou? Tá? Um abraço para você até semana que vem. Hoje é dia de sessão hoje, né? Hoje é. Sessão, tomara que acabe tarde hoje. Semana passada acabou 7 da noite. O Deminha do desespero, ele fala que vai acabar tarde. Aqui, obrigado, tá? Um abraço para você. Turma, fechando o programa aqui na Rede Brasil de televisão. Para você, um beijo. De volta amanhã, se Deus quiser.